Olá, boa noite a todos e a todas que me assistem agora ao vivo. Bom dia, boa tarde a você que está assistindo a gravação desta aula. Eu sou o professor Acimarnei Freitas e hoje vou bater um papo contigo sobre filosofia da educação. Esta é a nossa segunda aula do curso de formação, né, na área de licenciatura em matemática e em educação física do Instituto Federal da Bahia pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. Você que nos assiste de qualquer um dos nossos polos, o nosso muito obrigado pela confiança, por estar matriculado nesse curso. Nós esperamos realmente que você possa ter a sua formação da melhor forma possível. Hoje o nosso bate-papo prossegue. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a filosofia da educação, sobretudo ali no período helenístico. Falamos sobre a Grécia, falamos sobre a paideia e sobre a busca pela areté, pela busca da perfeição, da formação holística do homem e as contribuições que essa busca pela areté trouxe até os nossos dias. Hoje nós vamos dar um pequeno salto histórico e vamos falar sobre dois movimentos filosóficos bastante importantes que foram a patrística e a escolástica. E também vamos tentar capturar a essência que elas trouxeram de contribuição para os nossos dias, bem como também as críticas que se faz a esses dois períodos e a esses dois movimentos filosóficos. Se o tempo der e for possível, talvez a gente faça um comentário sobre a influência jesuítica na nossa educação e também alguns comentários sobre parte do conteúdo que eu disponibilizei para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, sobretudo comentar um pouco sobre o livro de Paulo Freire, que vocês tiveram aí um capítulo para poder fazer a leitura, que é Educação e Mudança. Tranquilo? Me ouvem bem? Se ouvir, comenta aí no chat, por favor. O som está chegando bem aí em Paulo Afonso, Dias Dávila, Salvador, Ceabra. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por gentileza, nos informe para que a gente possa, da melhor maneira aqui, acompanhar todos vocês. Já vi que o pessoal vai entrando, o pessoal dando boa noite aqui, muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão aí comentando. Ótimo, é sempre bom ter esse retorno aí. Obrigado, Rayan, Edilene, muito bem. Ana Agapito, ótimo. É bom a gente saber que vocês estão aí atentos, estão juntamente conosco. Naraci, Suíla Carine, muito bem, muito bem. Vamos, a turma vai chegando e essa interação é sempre importante. Embora nós não estejamos juntos fisicamente na sala de aula presencial, mas aqui pelo ambiente virtual a gente vai fazendo essa interação que ela é fundamental também na minha concepção, porque não existe educação sem esse contato, sem essa troca de experiência, sem esse compartilhar, sem mantermos em comum as nossas ideias, os nossos pensamentos. Então, você que vai chegando aí agora, muito obrigado. É muito bom ter a sua participação. Como eu ia falando anteriormente, nesse processo de compreender a filosofia da educação, que é tão importante para todos nós que fazemos educação e que trabalhamos com educação, é importante nós fazermos algumas considerações e fazermos alguns recortes históricos.
Claro que não dá para nós abordarmos, né, todos os momentos históricos, todos os períodos, todas as correntes filosóficas, mas pelo menos precisamos ter uma ideia daquelas que foram mais significativas e mais importantes. Então eu quero começar pela patrística, que vai surgir logo nos séculos iniciais do cristianismo e vai deixar uma contribuição, um legado muito forte para a educação. A patrística ela vai ser iniciada ali no primeiro período da filosofia medieval, né? Estando presente até aproximadamente o século VIII. Ao longo desse período, ela vai se consolidando e vai voltando o seu olhar para a formação, para o ensinamento dos bispos, dos padres, dos teólogos da igreja, que objetivavam entender essa conexão entre a fé divina e o racionalismo científico. Ou seja, a igreja passa a pensar a fé também do ponto de vista do uso da razão, ou tentar explicar a fé por meio de argumentos racionais, de argumentos lógicos. Claro que existiam outros pontos que a patrística também se dedicava, a exemplo do livre-arbítrio, da vocação divina, da elevação da alma diante do corpo e do pecado, né? Mas esses também eram temas que a gente poderia abordar e aprofundar neles. O grande nome da patrística que nós temos, né? Claro que houve outros personagens importantes, mas a gente pode destacar Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como ele também é muito conhecido. Esse é o maior representante, né? Por ser escritor, filósofo, teólogo, bispo renomado, que se dedicou à abordagem de temas como o ceticismo, o maniqueísmo, o neoplatonismo, que vai ter uma influência muito grande na igreja nesse período inicial. Então, essa é a estrutura que a igreja vai adotar nesse período inicial. Eu penso que compreender esse momento é fundamental. E Santo Agostinho dizia a seguinte frase: creio para compreender e compreendo para ser melhor, fazendo uma alusão à importância da racionalidade dentro da fé. Eu queria apontar, né, quais seriam as possíveis contribuições da patrística para a educação nos nossos dias. Né? A patrística ela teve o seu período teológico e filosófico, podemos dizer assim, do século II até o século VIII. Ou seja, logo depois, né, dos primeiros anos do cristianismo, começa a se formar esse grupo, né, um grupo de pensadores dentro da igreja que vai desenvolver essa corrente, que tanto era teológica, como ainda bebia, claro, na filosofia grega. A gente está falando ali de um momento ainda de dominação do Império Romano, mas que sofria grande influência também do Império Grego. Ou seja, eles estabeleceram os fundamentos daquilo que a gente tem hoje ainda na educação ocidental. Eles lançaram as bases, né, para o sistema educacional medieval e que, de uma forma muito profícua, influenciou o pensamento pedagógico, tanto naquele período ali patrístico, como também estendeu essa influência a outros períodos, chegando inclusive parte dessa influência aos nossos dias. As principais contribuições da patrística para a educação podem ser resumidas nos seguintes pontos que eu quero abordar agora.
a ênfase na educação moral e religiosa. Claro que a igreja, né, ela enquanto dominante naquele período, em ascensão, logo naqueles séculos iniciais após a morte de Cristo, ela, por meio da educação patrística, começa a centrar os seus objetivos em uma formação religiosa e moral do indivíduo. Com qual objetivo? Visando prepará-lo para a salvação eterna. Ou seja, a fé cristã era o elemento central do currículo que era utilizado naquele momento. E os alunos, claro, eles eram instruídos nada mais, nada menos do que nos dogmas, nos ensinamentos da igreja. Essa era a finalidade precípua do movimento de ensinar naquele, naquele período histórico. Também havia, né, a gente pode colocar como um ponto a se destacar, a valorização da educação como instrumento de libertação. Claro que a gente tem que ter a exata compreensão desse termo libertação. A patrística ela defendia a educação como um instrumento de libertação da ignorância e do pecado. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? Libertará, né, da ignorância do sagrado, do divino, e libertará também do pecado que aprisiona o homem naquele momento histórico. Então, através da educação, através dessa formação religiosa, o indivíduo ele poderia alcançar a verdade, ele poderia alcançar a sabedoria divina, libertando-se das amarras do mundo material e alcançando a salvação, a bênção eterna. Então, a patrística, nesse movimento salvador, ela também tenta integrar a fé com a razão. Então, os pais da igreja, ali, os primeiros padres, eles buscaram conciliar a fé cristã com a filosofia grega, especialmente com o platonismo. Essa integração entre fé e razão resultou em uma nova divisão de mundo, que acabou influenciando profundamente o pensamento educacional da época. Outro ponto que eu quero destacar e que eu penso ser relevante para a nossa disciplina aqui, que é um estímulo ao pensamento crítico, a nós não apenas olharmos a história de forma linear, como acontecimentos estanques, mas sim pensarmos esses momentos, as suas repercussões em nossas vidas, no nosso dia a dia. A gente não pode deixar de destacar que esse momento da história ele desenvolveu um método de ensino. Ou seja, os pais da igreja ou aqueles primeiros padres, aqueles bispos, eles desenvolveram métodos de ensino que, para a época, eram extremamente inovadores. Né? Se nós falarmos de catequese hoje, talvez alguém possa dizer, mas isso não... Mas naquele momento histórico ele era extremamente inovador. A homilética, né? A arte ali de falar, da prédica, dos púlpitos, dos sermões, a igreja vai desenvolver isso e a escola, né, a gente traz muito dessa herança até hoje em nossas salas de aula, inclusive por meio da exegese bíblica que é desenvolvida naquele momento. Então, esses métodos, eles tinham como objetivo, eles visavam transmitir o conhecimento de forma acessível, de forma eficaz. Claro que a gente não pode considerar que para todas as pessoas, pelo menos para um seleto grupo clérigo, né, que assim tinha mais acesso a essas possibilidades. Eles
levavam em consideração as diferentes capacidades e necessidades daquele grupo específico que tinha acesso a essa informação. A gente precisa também compreender que, nesse momento histórico, começam a surgir os primeiros embriões de escolas e instituições de ensino. Ainda não estamos falando propriamente das universidades, mas as primeiras escolas elas vão surgir nesse momento, né? Sobretudo nesse mundo cristão. Essas instituições, né, como as escolas catequéticas, elas tinham um papel central, né, dentro da estrutura de dominação que a igreja tinha naquele momento. Os mosteiros também, enquanto escolas que formavam ali os monges, também possuía uma relevância muito grande. E esses mosteiros, eles desempenharam um papel de transmissão do conhecimento e de também preservação do conhecimento, que foram fundamentais para tudo que nós temos hoje de legado da civilização grega. Então, esses mosteiros, essas escolas catequéticas, elas contribuíram em muito para aquilo que chegou até nós de herança da cultura grega. Ou seja, além de serem centros de formação intelectual e religiosa, eles também trouxeram esse legado de preservar livros, preservar papiros e, de uma maneira muito importante, contribuíram com aquilo que nós temos hoje. Ou seja, a igreja, nesse período histórico, a patrística, ela teve um papel central na preservação e transmissão do conhecimento, sobretudo das obras clássicas, tanto da Grécia como da Roma antiga, né? Garantindo a preservação e a transmissão do conhecimento para as futuras gerações. E aí o nascedouro do direito, tal como nós temos hoje, né, sob grande influência romana, também a gente deve, né, a esse momento da história e a essas escolas que preservaram parte do pensamento ocidental antigo. Também a patrística ela veio influenciar na educação formal. Por quê? Porque os métodos e princípios da patrística eles influenciaram as nossas escolas, né, as escolas da Europa, de modo a moldar o currículo, as práticas pedagógicas, a forma como as organizações, as instituições escolares se organizavam do ponto de vista da estrutura, do funcionamento administrativo. Ou seja, as escolas medievais, por exemplo, eram baseadas nos princípios da patrística. Então, na época medieval, guardou-se, né, esse legado, essa herança das escolas patrísticas. Também a teologia enquanto ciência, né, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, porque enquanto teólogo, enquanto mestre em teologia, sei que esse momento histórico foi fundamental, esse momento da teologia católica, para o fortalecimento da teologia enquanto ciência. Né? Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino, mais posteriormente, ainda hoje são considerados referências importantes no campo teológico. A gente também não pode deixar de considerar que esse momento histórico foi fundamental para influenciar as artes, a literatura, né, a poesia, as esculturas, as pinturas, ou seja, a igreja, por meio da patrística, conseguiu refletir a sua visão de mundo e aqueles valores religiosos, deixando assim um legado muito grande e que influencia ainda hoje a nossa cultura. Ou seja, esse legado da patrística ele se estendeu, né,
e, na minha compreensão, se estende ainda aos nossos dias. A gente poderia falar ainda como pontos importantes a, a importância que havia, que a patrística deu para as mulheres. As mulheres que em outros momentos históricos eram apartadas, né, eram separadas do processo formativo, durante a patrística, né, havia essa acessibilidade para que algumas mulheres, né, é importante que a gente registre isso, não eram todas as mulheres, mas a gente vai ter muitas mulheres que se destacaram nesse período. Exemplo é Egéria de Bizâncio, que escreveu, né, diversos textos que ficaram conhecidos por todo o mundo. Idelgarda de Bingen também teve escritos importantes, destacaram-se como mulheres estudiosas, escritoras, mas claro que não é o que se espera, né, de plenitude de acesso, mas houve sim esse momento. A valorização da educação como acesso, pelo menos para um grande contingente de pessoas, eu penso também que foi fundamental nessa integração entre fé e razão. Mas também a gente pode tecer aqui críticas, né, prejuízos que a patrística pode ter trazido para a educação, sem, claro, deixar de considerar todas as suas colaborações. E eu poderia destacar a ênfase excessiva na religião. Claro, né, eu preciso entender o momento histórico, preciso entender quem é que está encabeçando esse movimento, era a igreja. Por óbvio que eles iriam colocar uma ênfase excessiva na religiosidade, na questão da fé. Então, o fato da centralidade da religião acaba por influenciar o processo educativo, limitando o escopo, limitando a área de atuação do conhecimento, restringindo o desenvolvimento de outras áreas do saber, como, claro, né, as ciências naturais e outras. Isso podia levar para aquele cidadão que estudava naquele momento histórico uma visão limitada, né, e dogmática do conhecimento. Além disso, é importante, mesmo com todos os avanços na tentativa de conciliar fé e razão, né, a consideração exagerada na revelação divina em detrimento da razão ou da experimentação empírica, de modo a limitar o desenvolvimento do conhecimento científico e filosófico. Ou seja, o método escolástico que dominou a educação medieval, e aí agora já falando, entrando na escolástica, mas que também tinha muito da influência da patrística, privilegiava a lógica dedutiva, argumentativa, formal, em detrimento da observação da natureza, da experimentação. E, claro, nesse momento havia um controle demasiado da Igreja Católica naquilo que era ensinado, ou seja, a Igreja detinha grande influência sobre o sistema educacional, né? Se é que a gente pode usar plenamente essa palavra de sistema educacional, mas enquanto iniciativas educacionais, elas eram dominadas pela Igreja. Quer dizer, limitava-se o pensamento e a autonomia de outras instituições, o que dificultava o desenvolvimento de ideias críticas e, claro, ideias que fossem divergentes à doutrina oficial ou aquilo que a igreja defendia. Estão me ouvindo? Está dando para compreender? Comenta aí para mim, por favor.
deu para a gente, né, ter uma noção sobre como a patrística influenciou esse momento histórico. Deixa eu dar uma paradinha aqui, tentar olhar os comentários. Veja para mim, por favor. Escutando, ok. Qualquer dúvida, se o ritmo tiver acelerado, por gentileza, me avisem. Tudo bem? Ou seja, né, retomando aqui a nossa fala, é importante a gente destacar que nesse momento, né, da patrística, a educação era um sistema extremamente elitista, extremamente excludente. Embora ele se ampliasse, né, embora ele já não fosse apenas, né, de um diminuto grupo, mas ele ainda era extremamente elitista e excludente. Por quê? Porque ele privilegiava a classe alta da sociedade e o clero. Ou seja, os demais grupos eles continuavam sendo marginalizados, a exemplo dos camponeses, das minorias étnicas, a depender do lugar onde se estava, negros, indígenas, ou seja, poucos conseguiam ter acesso a essa educação formal, o que perpetuava as desigualdades sociais. Também havia uma falta de foco na formação do ser enquanto indivíduo, ou seja, a formação patrística ela priorizava a formação religiosa e moral do indivíduo em detrimento de suas habilidades, por exemplo, dos seus talentos individuais. De certo modo, isso limitava a autonomia e a liberdade do indivíduo para que ele pudesse seguir o seu próprio caminho, para além da formação religiosa que ele havia recebido. Ou seja, de forma geral, embora muito importante, a gente não pode nunca deixar de considerar esse momento histórico como relevante, e eu tenho muito cuidado quando eu falo e quando eu faço essas críticas sobre a patrística, que também se estendem em grande parte à escolástica. Esse momento ele dava ao homem, ao ser que estava sendo educado, uma visão muito limitada do mundo, porque era uma visão baseada apenas na fé, na teologia, que acabava sendo limitada e excludente. Né? Outras culturas, outras crenças, outras formas de conhecimento e de pensar eram ignoradas ou desvalorizadas. Então a gente precisa, né, em sala de aula hoje, enquanto pensadores, enquanto educadores, enquanto profissionais da educação, a gente precisa pensar quanto dessa educação patrística não se faz presente ainda em nossas salas. Né? Até que ponto a educação não continua sendo excludente? A boa educação, a educação que leva à reflexão, que leva ao pensamento crítico, que leva à autonomia. Em que medida não formamos ovelhinhas para continuar pensando conforme o sistema? Então, são reflexões que a gente precisa sempre traçar. De qualquer maneira, né, nesse momento do ensino patrístico, que era caro, porque não era acessível para qualquer pessoa, ele, além de ser elitista, ele era restrito a uma parcela exígua da população, de modo que a maioria das pessoas não conseguiam ter acesso a esse conhecimento que era praticado. Então, limitou, de forma geral, o desenvolvimento intelectual de parte da sociedade naquele
momento histórico, né? Não havia nenhum interesse de um preparo das pessoas para a vida prática, para o trabalho, para a cidadania, para a vida cotidiana. Ou seja, os indivíduos eles continuavam despreparados para os desafios do mundo real. E o maior problema, ou os maiores problemas que eu vejo nesse momento histórico, era o enfoque exacerbado na submissão à autoridade da igreja, ou seja, valorizava-se demais que o ser aprendente, que o educando fosse obediente e submisso à autoridade daquele que lhe ensinava, né? O que podia limitar, e claro que limitava em muito, o pensamento crítico e a autonomia individual. Até hoje, né, ainda temos muitos colegas, muitos profissionais da educação, muitos professores, muitos educadores que entendem, né, essa necessidade do estudante, do ser aprendente, lhe ser obediente e ser submisso a essa suposta autoridade. E aqui eu não me refiro a respeito, mas sim aos argumentos de autoridade quando uma pessoa diz eu falo isso e eu sou o detentor do saber, do conhecimento e você não pode e não deve questionar. Ou seja, sempre que havia algum questionamento, sempre quando um aluno, né, um determinado estudante, um ser aprendente questionava essa autoridade da igreja, de quem lhe ensinava, ele sofria uma repressão, ou seja, era reprimida qualquer forma de dissidência, qualquer forma de pensamento contrário às ideias da igreja. Por quê? Porque ela detinha grande influência, né? Tanto do ponto de vista da educação, mas também ela tinha grande, né, os seus tentáculos estavam estendidos para outras áreas sociais também. E quem divergisse da doutrina oficial certamente era punido por diferentes meios que a história vai nos mostrar. Ou seja, isso limitava o debate intelectual, isso impedia o desenvolvimento de novas ideias. Pois bem, embora a patrística tenha feito essas importantes contribuições que eu falei, ela também nos deixou, né, esse essa série de problemas que muitos deles chegaram até os nossos dias. Agora, eu faço uma ressalva aqui e quero destacar que nem todos os padres, nem todos os pais da igreja possuíam as mesmas visões e práticas, ou seja, havia dentro da patrística pensadores que se comportavam e que pensavam de forma diferente, que eram favoráveis à experimentação, que eram favoráveis ao debate crítico, que buscavam conciliar fé e razão de forma mais aberta, de forma mais pluralista, mas esse não era, essa não era a grande ou a maioria, né, dos pensadores naquele momento histórico. Ou seja, de forma geral, a patrística ela representou um período de relativa rigidez no pensamento educacional em comparação ou se compararmos com a abertura e o pluralismo que vai surgir depois no Renascimento, com o Iluminismo, mas aí já é um outro momento histórico que, por bem, nós conseguimos chegar e, se possível, a gente comenta em um outro momento. Outro movimento filosófico, teológico, que eu quero destacar aqui com vocês nessa aula é a escolástica.
A escolástica também ficou conhecida além de movimento filosófico e teológico, também como um método de aprendizagem e uma filosofia que foi bastante influente dentro da igreja. Ela vai surgir aí no último período da filosofia medieval e o seu maior representante é o conhecido de todos nós, São Tomás de Aquino, né? A escolástica, ela designa a produção filosófica daquele momento histórico da Idade Média, que vai estar ali entre o século IX e o século XIII depois de Cristo, estando intimamente ligada, relacionada com a religião católica, sobretudo na Europa e nos espaços onde já havia um movimento de inicial de colonização. Ou seja, desse modo, objetivando propagar os seus valores, o Império Carolíngio, juntamente com a Igreja Católica, eles começaram a fundar escolas e universidades. E aí a gente precisa destacar a relevância desse momento, ou seja, as primeiras universidades elas vão surgir nesse período. É claro que o intuito inicial era de formar sacerdotes e pensadores com valores vinculados à religiosidade, ou seja, a igreja. Mas esse período ele vai ter uma relevância que depois vai se estender para todo o mundo, né? Influenciando inclusive na criação de universidades por todo o mundo. A palavra escolástica vai vir, né, vai ter origem lá no latim escolásticos, que quer dizer aquele que pertence à escola. Ou seja, a escolástica era um movimento daqueles que estavam dentro da escola, daqueles que pertenciam à escola no momento de buscar conhecimento. A escolástica ela vai ter quatro grandes períodos, que eu vou falar de forma bem rápida e resumida, porque realmente não é central aqui na nossa discussão, mas ela teve uma primeira fase que tentava harmonizar a dicotomia que existia até então entre razão e fé. No segundo momento, começa-se a discutir mais o contraste entre razão e fé. Na terceira fase, eles vão articular os grandes sistemas filosóficos. Então, você vai ter São Tomás de Aquino buscando explicar a fé por meio agora da razão. E na quarta fase, nós vamos ter uma decomposição da escolástica. Então, nós vamos ter a origem a questões que envolvem a insolubilidade entre razão e fé. Pois bem, feita essa consideração apenas meramente sistemática, a gente precisa compreender que esse momento ele teve relevância na filosofia europeia, né? Ou seja, mediante a escolástica, a filosofia moderna acabou sendo influenciada. Nomes como Galileu Galilei, René Descartes, todos eles, em alguma medida, beberam na filosofia escolástica. Essa filosofia, gente, é também classificada e aceita pela grande maioria dos autores como uma corrente filosófica, ela tinha um método crítico, né? Que era um método de intervir em diferentes campos do conhecimento por meio das universidades medievais. Ou seja, esse modelo ele acoplava várias disciplinas agrupadas em dois tipos, que ficaram muito conhecidos como trivium e quadrivium. Ou seja, no trivium constava as seguintes disciplinas:
a dialética, a gramática e a retórica. No quadrivium, nós tínhamos a aritmética, a astronomia, a geometria e a música. Ou seja, essas duas áreas elas foram fundamentais no desenvolvimento da universidade, ou seja, no universo de saberes. Então, esse momento histórico ele vai ser fundamental como início e consolidação das universidades enquanto centros, enquanto locais plurais de discussão e debate de diferentes áreas do saber. Nós não podemos deixar de considerar que ela vai se inspirar nas ideias de filósofos como Platão, como Aristóteles, mas vai fundamentar-se, sobretudo, na Bíblia Sagrada, né? Quando a igreja ela geria num momento histórico onde a igreja católica ela geria vários aspectos da sociedade, aspectos econômicos, ela tinha muita influência na política, nos aspectos sociais. Então, esse momento ele é muito importante e Tomás de Aquino é o grande expoente. Né? Nós vamos ter os chamados atomistas, vamos ter a defesa da fé por meio da lógica aristotélica e aí as universidades elas vão se desenvolvendo. Me diz aí no chat, por gentileza, tá dando para entender, por favor? O ritmo está tranquilo, estou sendo claro, está dando para nós percebermos como esses momentos, né, como nós temos fagulhas desses momentos na nossa educação ainda hoje. Enquanto eu bebo uma água, se você quiser deixar o seu comentário, deixa aí por gentileza. Tudo bem, vamos lá. Então, vamos tentar capturar a essência do que foi a escolástica e das contribuições que ela deixou para a nossa educação. E nós não podemos deixar de falar da sistematização do conhecimento. Ou seja, com a escolástica, houve a proposta de um método mais rigoroso de organização do saber, de organização do conhecimento, baseado na lógica, na argumentação racional. Né? A igreja ela começou a elaborar suas sumas, os seus tratados. Eles, nesse momento, compilavam e sistematizavam o saber da época, facilitando o ensino e o aprendizado. Então, toda essa lógica educacional que nós temos hoje de sistematização do conhecimento, da organização do conhecimento, vai ter sim uma forte influência desse período. Né? A ênfase no pensamento crítico, a escolástica, sim, né? Havia um objetivo, um desejo de se usar da argumentação lógica. Os estudantes, né, os alunos, o ser aprendente dentro da escolástica, ele era levado a questionar, a debater ideias, o que, em certo modo, e claro, com todas as restrições que são necessárias quando a gente fala aqui da argumentação lógica, do pensamento crítico, né? É importante nós lembrarmos que estamos aqui em um período lá de século XII, século XIII, século X, ou seja, ao questionar, ao realizar debates de ideias, isso, claro, contribuía de alguma forma, em alguma medida, para sujeitos mais reflexivos, né? Sujeitos capazes de pensar a sua realidade, ainda que uma realidade extremamente mergulhada dentro dos conceitos da fé. Outro aspecto que eu tenho que considerar como muito relevante desse momento histórico é a preservação e a transmissão do conhecimento antigo. Ou seja, os estudiosos escolásticos, eles se dedicaram
à tradução, ao estudo de muitas das obras clássicas da Grécia, da Roma antiga, o que garantiu a preservação e a transmissão desses conhecimentos para nós, não é? O que foi fundamental e teve um impacto significativo da cultura grega e romana nos nossos dias, de todo o pensamento ocidental. Como eu já falei anteriormente, na patrística influenciou em muito o desenvolvimento da teologia, até porque era intrinsecamente ligada, mas teve também a sua influência na educação formal. Ou seja, os métodos, os princípios da escolástica influenciaram a educação quando ela foi se espalhando por toda a Europa. Ou seja, ajudou a moldar os currículos, né, as práticas pedagógicas, as formas como as universidades, as escolas se organizavam. Também foi importante para o debate científico. Por quê? Porque naquele momento lançou-se as bases, né, do método científico nos séculos posteriores. Se a gente parar para pensar, Isaac Newton, Galileu, todos eles beberam, né, nessa fonte desse momento histórico. Eles citam a escolástica, eles vão fazer menção dela em seus trabalhos científicos. Então não tem como nós desconsiderarmos a sua relevância e a sua contribuição. Ou seja, destaca-se que a escolástica não foi um movimento monolítico, estanque, único. Não, pelo contrário. Havia dentro da escolástica diferentes pensadores, né, diferentes visões, cada um dando suas contribuições muito distintas, muito peculiares. No entanto, quando nós falamos de um determinado movimento, né, seja ele filosófico, teológico, educacional, nós pegamos as características centrais desse momento. Então, nesse sentido, a escolástica teve uma contribuição significativa para a educação, contribuindo para a sistematização do conhecimento, do desenvolvimento do pensamento crítico, da preservação do conhecimento antigo, do desenvolvimento da teologia e, em alguma medida, da ciência. E aí nós precisamos falar, né, das contribuições mais diretas também, né, ou outras contribuições para a educação. E a escolástica ela vai trazer uma grande ênfase na educação moral e na ética. A escolástica ela defendia a importância da formação moral e ética dos indivíduos, considerando como um complemento essencial à educação intelectual. Ou seja, né, nós herdamos da escolástica essa busca pela formação ética, né, do estudante, do ser aprendente, ou pelo menos deveríamos ainda buscar nas nossas escolas, na minha prática, na sua prática, que a formação desse cidadão leve em consideração aspectos não meramente intelectuais. Ou seja, esse momento histórico também valorizou a educação como um instrumento de libertação, libertar o indivíduo da ignorância, né, de modo a alcançar a verdade, ainda que essa verdade religiosa, mas também no âmbito secular. E também fez-se o reconhecimento da importância da educação para o desenvolvimento social. A escolástica ela defendia a educação como um instrumento capaz de gerar, em alguma medida, progresso social e a construção ali de grupos, né, de sociedades mais justas, mais equitativas. Né? Claro que esse não é o pensamento de todos,
Mas a escolástica ela vai entrar em declínio. Né? A partir do século XVI, a escolástica ela começa a declinar em importância. Ela vai aos poucos, né? E aí a gente teria que estudar todos os aspectos históricos, mas a igreja também vai perdendo parte de sua força, né? As monarquias absolutistas também vão perdendo parte de suas forças, e aí ela vai cedendo espaço a novas correntes de pensamento, como o Renascimento, como o iluminismo, mas essa influência da escolástica na educação ela perdura por muitos séculos e seus métodos e princípios ainda hoje podem ser identificados em maior ou menor número em alguns aspectos da nossa educação contemporânea. Então, esse movimento intelectual de grande importância, ele arrefeceu, ele perdeu influência e ele também deixou, né, prejuízos. E a gente também precisa pensar e considerar aqui no nosso bate-papo. Ou seja, a gente pode falar como problemáticas, como heranças indesejáveis que a escolástica deixou para nós, o método escolástico por si só. Ou seja, ele era extremamente rígido do ponto de vista metodológico e muito dogmático. Ou seja, ele dava ênfase na lógica dedutiva, na argumentação formal, de modo que ele se tornava excessivamente rígido. Ou seja, isso limitava a criatividade do estudante, do educando, do ser aprendente, de modo a tolir a originalidade, o questionamento crítico, a busca por novas ideias. Como qualquer movimento teológico, mas também filosófico, havia uma ênfase excessiva na teologia. Ou seja, como a teologia era o centro desse currículo escolástico, ele acabava relegando outras áreas do conhecimento ao plano secundário. Claro, registre-se, né, a arte, a astronomia, né, inicialmente a física, embora eles fizessem parte desse currículo, mas eles eram relegados ao segundo plano. Por quê? Porque o objetivo era o ensino teológico. Isso gerava uma visão limitada do mundo e restringia o desenvolvimento de outras áreas do saber, como as ciências naturais e as artes, mas tem-se a sua relevância. Também outro ponto que a gente pode apresentar aqui enquanto crítica era a desconexão com a realidade, ou seja, o foco excessivo na lógica e em uma lógica extremamente abstrata e na teologia acabava por levar as pessoas a não pensarem nas realidades, ou seja, nas necessidades na prática cotidiana do dia a dia, da sua vivência, do mundo. Ou seja, isso limitava a aplicabilidade do conhecimento. Não se buscava resolver os problemas do dia a dia, mas pensava-se mais nos problemas da vida vindoura, né? Pensava-se mais naquilo que se teria no céu do que necessariamente usar o conhecimento para se resolver os problemas aqui na Terra. Então, como faltava experimentação, mais observação, o método escolástico ele acabava privilegiando a análise mais textual, né? Acabava ignorando outras formas de conhecer. E isso, gente, claro, retardou em muito o desenvolvimento do método científico
e limitou o progresso do conhecimento em outras áreas. Mas nós voltamos a ressaltar que foi relevante, porque sem esse momento da escolástica, talvez nós não teríamos chegado, né, ao método científico. Talvez demoraríamos mais anos. Então, acabou sendo fundamental para esse progresso. Claro que, como crítica, também vai ter o controle da igreja nesse momento histórico, a exclusão dos grupos também chamados marginalizados, porque a educação escolástica também era elitista, também era excludente, ou seja, desvalorizava o trabalho manual, os camponeses eram muito desvalorizados. Por quê? Porque a escolástica valorizava o conhecimento intelectual em detrimento do trabalho manual, que era considerado inferior, de menos importância. Isso contribuiu para a desvalorização de profissões manuais e para a perpetuação das hierarquias sociais. E aí eu te pergunto, será se há alguma relação com os nossos dias? Ainda hoje, os trabalhos ditos manuais são extremamente desconsiderados, pouco valorizados e são atribuídos, sobretudo, às camadas inferiores da sociedade, ou tidas como inferiores do ponto de vista socioeconômico. Se nós pararmos para pensar e, e refletirmos, aqueles cursos tidos como cursos de elite ou cursos de ponta, tá? E aqui não quero dizer que essa seja a minha opinião, mas cursos como medicina, direito, as engenharias, que geralmente são tidos como cursos de excelência, né, cursos intelectuais. Esses cursos, quando a gente vai olhar a classe trabalhadora, né, os filhos das classes subalternas, eles pouco têm acesso a esses cursos, relegando a eles, geralmente, os cursos técnicos, a formação para o trabalho manual, né, fabril. Ou seja, se nós pensarmos nas heranças que cada um desses movimentos deixam para nós, nós acabamos percebendo que muito do que já foi ainda ainda persiste na estratificação social, na estrutura educacional, ou seja, de forma muito clara, houve uma limitação do pensamento ou do desenvolvimento do pensamento crítico por parte desses trabalhadores submetidos a essa produção meramente manual. Então, não se pode deixar de considerar, né, a importância do momento, mas as dificuldades também que esse momento deixou para o acesso à educação, ou seja, sendo caro e elitista, restrito a uma pequena parcela da população, a maioria das pessoas não tinham acesso a essa educação formal, que, diga-se, muito importante, mas acabou limitando o desenvolvimento, né, de milhares e de centenas de cidadãos, ou seja, não havia um foco na formação dos cidadãos. Não se dava ênfase à formação de cidadãos autônomos, críticos, engajados com a vida social. Não. O foco estava na memorização de conteúdos, na doutrinação religiosa, né? O que acabava também limitando a participação na vida social e política das diferentes nações
que estavam ali envolvidas naquele período. Então, eu acho que eu fiz aqui as considerações mais significativas da escolástica e da patrística, enquanto esses dois movimentos filosóficos e teológicos, espero que de alguma maneira esteja sendo claro para vocês. Estou aqui tentando dar uma olhada nos comentários, verificar se alguém tem alguma pergunta para apresentar. Então, embora a escolástica tenha feito essas importantes contribuições para a educação, como sistematização do conhecimento, o desenvolvimento do pensamento crítico, também gerou muitos prejuízos e também é alvo de muitas críticas por diferentes estudiosos. Né? A rigidez metodológica, o dogmatismo, a ênfase excessiva na teologia, a desconexão com a realidade, a falta de experimentação, são alguns desses principais pontos críticos à escolástica na educação. Mas a gente faz esse registro aqui que a escolástica também deixou o seu legado importante, né, para nós nos nossos dias. Então, ambos os períodos da filosofia medieval, tanto o primeiro como o último, eles acabaram se espalhando, né, e influenciando de forma geral a Europa inteira e também se estendendo a outros lugares do mundo, porque buscavam criar um elo entre fé e razão, visando, claro, o crescimento do ser humano. Então, nós temos aí a distinção, né, entre o pensamento de São Tomás de Aquino, que estava mais focado ali no realismo de Aristóteles, com a figura de São Tomás, com a figura de Santo Agostinho de Hipona, que estava muito mais ligado ao idealismo platônico. Em síntese, nós temos assim esses dois movimentos como busca pela ligação do elo entre Deus, fé, razão e as pessoas. Feitas essas considerações, eu quero fazer uma breve passagem pela educação jesuítica no Brasil, porque nós vamos receber uma herança grande aí da escolástica e da patrística, né? Nesse período colonial brasileiro, onde nós vamos ter uma forte influência da educação jesuítica, é importante nós compreendermos como essa educação jesuítica se deu no período colonial brasileiro, como ela influenciou na formação da nossa elite também, né? Tentar aqui, em alguma medida, discutir as consequências dessa educação para a nossa estrutura social e educacional. Ou seja, é importante nós contextualizarmos que esse período colonial nosso, que vai lá de 1500, com o descobrimento do Brasil, até 1822, nós vamos ter aí uma forte influência dos jesuítas na formação do nosso povo. Nós vamos ter a Companhia de Jesus, que vai chegar aqui no Brasil em 1549 e com as suas principais motivações de catequizar os nossos indígenas. Nós precisamos também aqui nesse momento pensar um pouquinho que a missão educacional dos jesuítas era catequizar e civilizar esses povos, né? E no termo mesmo, o objetivo é de entender e compreender e achar que os indígenas não eram civilizados, ou seja, não faziam parte daquela civilização que aqui chegava na Terra. É claro que
Nós sabemos que aqui já haviam povos originários que tinham sim uma civilização, que tinham sim o seu modo de viver, né, organizado, uma estrutura muito bem definida, diferente, claro, da estrutura europeia, mas que de modo nenhum não havia, não se é concebível hoje ainda ter essa compreensão que não eram civilizados. Ou seja, nessa busca pela compreensão do papel dos jesuítas na educação do povo brasileiro nesse período colonial, é importante compreender que foram eles, os jesuítas, os responsáveis por estabelecer as primeiras estruturas educacionais e formais no Brasil. Né? E elas tinham um forte enfoque em quê? Catequização e moralização dos indígenas. Moralização aqui no sentido de civilizá-los, preparando também as bases administrativas para a implantação das estruturas administrativas e culturais do Brasil enquanto colônia ligada a Portugal. Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, ele comenta que a educação ela nunca é neutra. Pode ser um instrumento que convida os estudantes à conformidade ou à liberdade. Ou seja, a gente pode escolher que tipo de educação a gente pode oferecer aos nossos estudantes. E naquele momento ali de educação jesuítica, né, o que se buscava era dar autonomia aos indígenas que estavam sendo educados ou era conformá-los ao modelo europeu que estava sendo importada para a terra tupiniquim, para a terra brasilis? Então, são perguntas que a gente precisa fazer, né? E qual é a influência que esses jesuítas eles vão ter na formação da nossa elite nacional? Porque se eu parar para pensar, quem de fato era educado por esses jesuítas, né? A educação jesuítica ela foi crucial na formação de uma elite colonial que acabaria por dominar os aspectos políticos, sociais e econômicos do Brasil. Por quê? Porque ela criava uma rede de poder. E essa rede de poder acabou persistindo por séculos, se é que ainda não mantém resquícios até o dia de hoje. Sérgio Buarque de Holanda ele faz uma observação que os colégios jesuíticos eles se tornaram o berço da elite, né? Ou das elites, como ele gosta de utilizar o termo. Por quê? Porque eles modelavam as futuras lideranças conforme os interesses da metrópole, né? A metrópole, no caso, Portugal. E ali ia moldando aqueles futuros líderes, aquelas futuras lideranças que depois assumiriam os postos de destaque, né? Os postos de comando. Quer dizer, a educação jesuítica ela deixou um legado duradouro, mas extremamente nocivo na nossa estrutura social e educacional brasileira. Por quê? Porque ela foi extremamente influenciada pela dominação portuguesa. Né? Quando a gente vai analisar ali o Tratado de Tordesilhas, né? As capitanias hereditárias, ou seja, desde nosso início histórico, a gente vai ter grupos comandando determinados espaços, grupos dominando determinados espaços do nosso território. E essas pessoas eram as pessoas que tinham acesso a essa educação jesuítica. Porque o indígena ele era para ser catequizado, mas essa educação jesuítica mais ampla
essa formação mais estendida, esta não. Esta era destinada aos filhos das elites, né? Aqueles que dominavam os espaços de maior destaque. Ou seja, Darcy Ribeiro ele faz uma importante consideração no livro O Povo Brasileiro. Ele afirma que a estrutura educacional jesuítica ela implantou aqui no Brasil de uma forma muito forte, né, a ideologia do privilégio. Ou seja, aqueles que devem receber as bonanças, aqueles que podem ter acesso, de modo que criou-se uma sociedade extremamente segregada, de modo a manter as desigualdades. Ou seja, aqueles que não faziam parte da estrutura estabelecida, do status quo, da organização, do domínio, eles estavam excluídos do processo educacional. E isso se perpetuou por centenas de anos, né? E vem se perpetuando até os nossos dias. Ou seja, a educação de qualidade, o acesso ao pensamento, ao raciocínio crítico, né? As melhores universidades, os melhores cursos, eles não são pensados para as classes trabalhadoras. Eles não são pensados para o trabalhador, para as classes consideradas subalternas. Exemplo disso é a grande discussão que há quando se fala no estabelecimento de cotas, né? De permitir o acesso a camadas que antes não tinham. E aí você tem que fazer toda uma discussão para verificar se prorroga ou não a lei de cotas, né? Todo um debate tem que ser realizado. Por quê? Porque essas estruturas, esses espaços de discussão do saber científico, acadêmico, ele não é pensado para a totalidade da população. Então, faz-se necessário a gente pensar enquanto resquício daquele momento essas considerações. Então a gente tem assim, né, uma breve contextualização daquele momento. Ou seja, com a chegada dos portugueses ao Brasil, houve o início de uma era de exploração. A administração colonial utilizou a educação como uma ferramenta, mas não ferramenta de emancipação, não ferramenta de autonomia, pelo contrário, utilizou a educação como uma ferramenta de controle social e religioso. Ou seja, controlava-se os nativos, controlava-se aqueles que foram importados, ou seja, a mão de obra negra, escravizada, né? De modo a legitimar e facilitar, através da educação religiosa, a manutenção do domínio dessas pessoas. Então, a missão dos jesuítas, iniciada lá com Manuel da Nóbrega, ela estava intrinsecamente ligada à integração dos indígenas nos moldes europeus, alinhando-os, né, nesse controle da religião com o controle da colônia. Ou seja, a gente controla a colônia, controla a religião para fazer o quê? Controlar também os indígenas. Nesse caminho, né, nessa organização, nessa estrutura, é importante a gente pensar que os jesuítas eles foram os primeiros a organizar a educação no Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar lá em Santa Cruz de Cabralha, né, as resquícios das estruturas, né, dos primeiros espaços de educação no Brasil, que se tem registro, claro, né, visando a europeização
dos indígenas, né? Essa mudança de cultura dos indígenas. Ou seja, a visão geral da missão educacional dos jesuítas nada mais era do que catequizar com o objetivo de dominar. Tranquilo, meu povo? Todo mundo aí ainda? Comenta se esse momento histórico, com certeza você já estudou ele no ensino médio, com certeza você já estudou em outra graduação que você tenha realizado, mas é importante a gente pensar sobre ele. Eu vou bebendo uma água aqui. Se você tiver pergunta, manda aí no chat, por favor. A gente tem o maior prazer em poder responder. Vamos caminhar aqui um pouquinho para a gente concluir essa parte jesuítica e aí eu quero fazer uma rápida análise do livro do Paulo Freire, pelo menos do capítulo que eu solicitei que vocês realizassem a leitura, né? Então, esse momento aí focado na catequese dos indivíduos de modo a facilitar a administração da colônia. Os jesuítas eles introduziram esse sistema educacional, diga-se e registre-se, extremamente estratificado. Havia desde a educação básica até o ensino superior, mas esse modelo jesuíta de educação ele era tanto um meio de conversão religiosa como de consolidação e manutenção da estrutura social e cultural. Né? O currículo que se utilizava ele era baseado no ratio studiorum, ou seja, era baseado nos valores europeus que enfatizavam o latim, a retórica e a moral cristã, buscando formar cidadãos que fossem leais à coroa portuguesa e à igreja, no caso, a igreja católica apostólica romana. Marilena Chauí, ela salienta que essa educação jesuítica, ela era profundamente influenciada por uma visão de mundo teocêntrica e eurocêntrica, ou seja, trouxeram para nós toda essa influência na nossa estrutura educacional. Né? Ainda hoje, o nosso currículo, ou o currículo de muitos cursos, muitas universidades, muitas instituições, são currículos extremamente eurocêntricos, né? Currículos que trazem bastante influência da Europa. Os métodos pedagógicos utilizados pelos jesuítas, eles eram baseados na memorização, na repetição, visando sempre a obediência e a disciplina, aspectos considerados essenciais naquele momento histórico. No entanto, eu abro aqui um parêntese para que a gente possa pensar. Ainda hoje, as nossas escolas, os nossos alunos não são submetidos à memorização, à repetição como formas importantes para se chegar ao conhecimento. Eu ainda vejo muito disso nas escolas, né? Eu ainda vejo muito disso no nosso currículo, na nossa prática pedagógica, né? Nós exigimos dos nossos estudantes pouca criticidade, pouca reflexão, mas que ele coloque os conceitos em uma prova, por exemplo, mas que ele memorize datas. E eu lembro-me muito
de quando fazia ali o ensino fundamental um ou o nosso primário, como nós chamávamos naquela época, nós tínhamos que decorar inúmeras datas históricas, data do descobrimento do Brasil, da proclamação da República, da Lei Áurea, e você era obrigado a decorar inúmeras datas, mas pouco se levava o aluno a refletir sobre o que aquelas datas realmente representavam para nós enquanto sociedade. Ou seja, havia uma predominância para a memorização. Né? Não se ensinava o aluno na escola a aprender a matemática, a multiplicação, a adição, a subtração, mas levava-se o aluno a decorar a tabuada. Né? Quantos talvez não foram obrigados a decorar a tabuada dos 9, do 8, do 7 e tinha muita dificuldade? Porque esse era o foco, não em se aprender a realizar, né, a operação, mas sim se decorar a tabuada. Dermeval Saviani ele explica que a pedagogia jesuítica ela reforçava a autoridade, né? A figura do professor, de quem ensinava, como autoridade e o dogma como um pilar do ensino. Então, isso acabava por também prejudicar, né? E ainda hoje a gente tem essas mesmas questões nos nossos dias. De forma geral, os colégios jesuíticos eles foram cruciais na formação dessa elite que administrou o Brasil durante muito tempo, sobretudo o Brasil colonial, né? De modo a perpetuá-las nas estruturas de poder, mantendo o modelo europeu. Florestan Fernandes ele aponta que a elite formada nas escolas jesuíticas, elas dominavam não apenas pelo poder econômico, mas pelo capital cultural e social que possuíam. Afinal, eles eram praticamente os únicos que tinham acesso a esse conhecimento, a esse cabedal de saberes, né? E a essa multiplicidade cultural que aquela vivência lhes permitia. Para a gente já ir finalizando essa análise aqui da educação jesuítica, né, do ensino jesuítico, os graduados nas instituições jesuíticas, eles frequentemente assumiam os altos postos de liderança dentro do Brasil colônia, o que solidificava a influência europeia nas terras brasileiras. E aí, nesse sentido, Celso Furtado ele vai apresentar que a administração colonial se mantinha coesa, principalmente através da educação oferecida pelos jesuítas. A igreja ela tinha um papel central nessa dominação da coroa portuguesa. E a educação tinha um papel relevante, né, para manter essa coesão, para evitar que houvesse, né, grupos de rebelião revolucionários, ou seja, a educação sendo usado como um instrumento para manter a estrutura social. Será se ainda hoje a educação ela não mantém a estrutura social existente? Quando nós pensamos enquanto escolas destinadas às classes trabalhadoras, né, aos filhos e filhas dos trabalhadores, uma educação que pouco questiona a estrutura social, uma educação que pouco reflete nas práticas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários.
Minha avó sempre contou a história dos jesuítas, por conta que aqui em minha cidade, nos anos 60, eles ficaram um tempo aqui. Ela dizia que eles faziam catequese, ensinavam a ler e traziam os almanaques. Dessa forma, Rian, a minha avó também está com 90 anos, ainda viva, forte. Ela também conta da influência desses jesuítas aqui na nossa cidade. Júlio comenta aqui também. Ainda hoje temos na universidade, no fundo, tudo se resume em decorar. Junildo, Junilido, Junilido, é porque o chat está longe aqui, eu fico com dificuldade de enxergar, tá bom? É verdade. Assim, quando eu vou, né, falando aqui e ministrando para vocês e de alguma maneira tentando facilitar a compreensão e tentando chamá-los e chamá-las à reflexão, eu vejo muito do que está posto, né, para nós hoje. Eu vejo muito dessas estruturas ainda, né? Tanto muito da herança patrística como escolástica, bem como desse período dos jesuítas aqui no nosso país. Ou seja, né, nessa estrutura educacional ela era excludente, como a nossa educação ainda o é hoje. Havia uma marca muito séria de exclusão dos indígenas, dos afrodescendentes, né, dos negros que haviam sido trazidos para o Brasil, escravizados, marginalizados do sistema educacional predominante. E aí, Maria Lúcia de Arruda Aranha, ela tece uma crítica dizendo que a educação jesuítica, ao privilegiar os filhos dos colonizadores, contribuiu para a estruturação e manutenção de uma sociedade profundamente desigual. Ou seja, temos ainda hoje uma sociedade profundamente desigual, onde indígenas, negros, os afrodescendentes de forma geral, né, possuem e tiveram pouca ascensão, pouca mobilidade social, sobretudo em decorrência da própria estrutura educacional que tiveram acesso. Esse modelo educacional jesuítico teve um impacto duradouro, que moldou toda a nossa sociedade brasileira de maneiras que são evidentes ainda hoje, conforme eu falei. Né? Gessé de Souza ele vai afirmar que o legado jesuíta ainda permeia nossas instituições, refletindo uma continuidade histórica. Eu disse histórica dessas desigualdades. Então, gente, essa influência conservadora, né? Conservadora no sentido de conservar a estrutura social dominante e hierarquizada, ela permanece ainda hoje nos nossos dias, mantendo a elite no poder, ou seja, esses valores jesuíticos, eles consolidaram uma ordem social que resiste, que resistiu e que vai continuar tentando resistir às mudanças ainda por séculos. Ou seja, nós, enquanto pensadores, você, meu colega aí, enquanto educador, em sala de aula, lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na educação superior, você precisa ajudar a romper essas estruturas que a educação jesuítica consolidou em nosso país, essa estrutura social. Nós temos esse papel enquanto educadores, né? Enquanto pessoas que tivemos acesso
ao conhecimento. Claro que romper as estruturas, todo o sistema montado para se manter a coisa como está, é difícil de romper esse sistema. E caso alguém te chame de apaixonado, de utópico, diga que você é mesmo, mas um apaixonado porque você sabe que você foi transformado pelo conhecimento e por meio desse conhecimento você vai ajudar outras pessoas a também serem transformadas. E assim eu acredito, e falo isso porque acredito mesmo, nós teremos condições sim de mudar essa estrutura social, né, de termos um país mais justo, mais igualitário, mais inclusivo, menos discriminatório, menos misógino, menos homofóbico, menos elitista, menos preconceituoso. Se o nosso papel enquanto educadores não for de mudar a estrutura social, de nada adianta a educação. A educação meramente livresca, bancária, reprodutiva, reprodutiva no sentido de reproduzir o que está posto, a estrutura social, reproduzir os conhecimentos que estão postos, manter a estrutura social, manter as elites na posição que se encontram. Se a nossa educação tiver meramente essa função, não adianta anos e anos de filosofia da educação, de pensamento crítico, de reflexões. Então, eu quero te chamar a nós, de alguma maneira, contribuirmos, né, para que a educação seja efetiva nesse país e que esse ensino religioso, que essa valorização da elite cultural, que foi tão central nas políticas educacionais do nosso país, refletindo essas práticas jesuíticas, elas sejam superadas, né? A sombra dos jesuítas ainda se projeta sobre a educação brasileira, favorecendo um grupo minoritário, enquanto exclui muitos, enquanto exclui uma massa de trabalhadores, né? Entre as quais pode estar o meu filho, o seu filho, os nossos filhos. Então, só para recapitular aqui, nós analisamos a patrística, analisamos a escolástica, analisamos a educação jesuítica, suas fundações, suas influências na nossa estrutura educacional e social brasileira, o legado que cada uma delas deixou, tanto positivo como as influências que ainda permanecem em nossa sociedade. Né? É crucial para nós refletirmos sobre como esses legados podem ser reconsiderados, podem ser ressignificados em um contexto educacional moderno que busque equidade, que busque inclusão, que busque transformação social, que seja capaz de mudar as estruturas do nosso país. Então, eram essas as considerações da minha aula de hoje. Eu quero agradecer muito vocês que ainda estão aqui conosco. O Marcelo, ele diz ali, o pensamento está voltado no interesse individual, por isso continuamos com problemas na educação, precisamos ter interesses fraternos, coletivos. O Marcelo disse que ele também acredita. Que bom, Marcelo. Que bom que eu não estou só, né? Que bom que existem milhares de educadores que pensam como nós,
por isso nós realmente não estamos sozinhos. Precisamos conhecer e aprender de dentro para fora. É isso, precisamos conhecer e aprender de dentro para fora. Eu quero só agora, para nós finalizarmos aqui a aula, nosso tempo já está vencido, mas eu quero só fazer algumas considerações sobre o livro de Paulo Freire, né? Não sobre o livro inteiro, porque o nosso tempo não permite, mas sobre aquilo que eu pedi para que vocês lessem e analisassem, né? Sobretudo a educação e o processo de mudança social. E aí eu quero aqui nas palavras de Freire, sempre com base no livro dele, né, dizer que o homem ele se sabe e ele se conhece inacabado e por isso ele se educa, né? Isso é fundamental. Nós somos inacabados e aí eu acho que a frase do Marcelo nos ajuda bastante quando ele fala que precisamos conhecer e aprender de dentro para fora. Ou seja, nas palavras de Freire, nós somos seres que estamos na busca constante de ser mais, né? E isso exige uma auto-reflexão. É necessário que eu e você, enquanto educadores, nós possamos nos descobrir enquanto seres inacabados, ou seja, nós estamos em constante busca, né? Busca pelo quê? Busca pela mudança, pelo conhecimento, né? Por nos reconhecermos enquanto homens, enquanto seres humanos, né? Essa é a raiz da educação, porque a educação ela só é possível para o homem porque ele se reconhece enquanto ser inacabado. E sabendo-se inacabado, ele vai buscar conhecer. E isso é o que pode levá-lo à perfeição. Ou seja, para Freire, o homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Ele nunca pode ser o objeto dela. Por isso, não é? E às vezes eu vejo muitas pessoas utilizarem essa frase de forma até equivocada às vezes. Por isso ninguém educa ninguém. Ou seja, nós, enquanto humanos, enquanto homens, enquanto mulheres, precisamos nos educar nesse processo, porque não somos ilhas, né? O processo da educação ele se faz na comunicação, na comunhão, nessa busca incessante. Todos nós estamos buscando sermos educados. Agora, conforme Freire defendia, existem graus de educação. Existem graus de educação e nenhum deles são absolutos. Eu não posso dizer que há um ignorante, né? Não há uma pessoa ignorante absoluta, porque até a própria sabedoria, o próprio conhecimento, ele vai partir da ignorância. E aí você, meu colega professor, você que está matriculado nessa licenciatura em física, nessa licenciatura em matemática, nós enquanto profissionais da educação, nós enquanto educadores, às vezes temos a tendência de nos colocarmos em uma posição de superioridade em relação àquele que supostamente é o ignorante da razão. Nós, enquanto professores, educadores, né, ainda temos em alguma medida o pensamento que somos os detentores do conhecimento.
e que estaremos ali em sala de aula para realizarmos vultosos depósitos de conhecimento nas pobres mentes dos estudantes ignorantes. Esse é o pensamento de muitos educadores ainda nos dias de hoje. Então, é preciso que nós possamos saber reconhecer quando os estudantes eles sabem mais, inclusive, do que nós. É preciso nós reconhecermos isso. É preciso nós sabermos que os estudantes, quando souberem mais do que nós, como dizia Freire, saibam de forma humilde. E nós, quando soubermos mais, que sejamos também humildes para compartilharmos com os estudantes. E o Freire vai falar da importância do amor. Né? Quem não ama, né, não é capaz de ensinar, de facilitar, de mediar o conhecimento para os seres inacabados, porque o amor ele é uma luta contra o egoísmo. E quem não ama não compreende o próximo, não o respeita. No processo educativo, faz-se necessário, é fundamental, o respeito com quem é educado. Uma educação sem esperança não é educação. Uma educação que não respeita não é educação. Né? Uma educação que ignora o outro não é uma educação. Nós desejamos muito o aluno dócil, o aluno submisso, e acabamos muitas vezes tolindo aquele que é rebelde, aquele que é indócil, aquele que às vezes é tanto mais criador, aquele que às vezes tem tanto mais potencial de questionar, porque enquanto educadores não estamos dispostos a enfrentar as contradições, a enfrentar a negação daquilo que muitas vezes nós falamos e ensinamos em sala de aula. Então, para finalizar aqui a nossa aula, não é? É importante nós entendermos que muitas vezes nós até gostamos que os estudantes eles sejam alienados, que eles sejam objetos e não sujeitos do processo formativo, do processo educacional, da crítica, né, de nos desafiar enquanto educadores. Nós temos essa missão de despertarmos nos nossos estudantes uma série de valores. Temos que reconhecer que a realidade ela é mutável, só assim vamos conseguir estabelecer nos nossos estudantes, nos nossos alunos, no ser aprendente, uma consciência crítica capaz de testar, de realizar novas descobertas. Só assim nós vamos ter estudantes capazes de fazer revisões de saberes, de conhecimentos, capazes de livrar-se de preconceitos. Só assim nós vamos ter a possibilidade de repelir toda forma de autoritarismo em sala de aula. Só assim nós vamos formar estudantes capazes de serem investigadores de sua própria realidade. Se não tivermos essa capacidade, não vamos formar, não vamos ser capazes de transformarmos a realidade desses estudantes, desses seres aprendentes, de modo a torná-los
amáveis e amantes do diálogo, capazes de fazerem um movimento dialético em sua própria realidade social, capazes de analisarem a sua realidade social com a profundidade de transformá-la e de romper as barreiras que impedem que a educação realmente seja transformadora na vida deles. Eu encerro assim aqui a minha fala e fico à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Quero dizer que os fóruns eles estão abertos, o fórum da semana 1, o fórum da semana 2. Eu vou dar o prazo até dia 7, até dia 7 para vocês participarem dos 3 fóruns. Na semana 2, nós temos uma atividade que é um relato de experiência pessoal da sua prática educacional, da sua vida escolar. Eu quero que você conte para a gente como é que foi, suas experiências na escola, mas também participe do fórum dessa semana, tem umas questões sobre esse texto de Freire, tem umas perguntas para nortear a nossa discussão, mas eu preciso que você participe. Eu tenho entrado, vi a participação de pouquíssimas pessoas. O fórum da primeira semana vale 1 ponto, da segunda semana vale meio ponto e da terceira semana vale mais meio ponto. Ou seja, a participação nos fóruns são 2 pontos e nós teremos também os 2 pontos relacionados ao relato de experiência. Daí são 4 pontos fundamentais para a sua aprovação, porque é uma exigência, né, administrativa da instituição e nós precisamos fazer. E também nós teremos uma prova valendo 6 pontos com todo esse conteúdo que nós estamos abordando tanto aqui nas aulas como também no material que está disponibilizado para que vocês possam ler e estudar. Então, essa é a organização. Semana que vem nós temos a nossa última aula, o nosso terceiro encontro, e eu quero, na semana que vem, falar um pouco mais da filosofia da educação, agora enquanto reflexão para nós, mas, sobretudo, nos dias atuais, na formação docente. A importância da filosofia da educação na formação docente. Já tem um texto lá disponível para vocês, de Moacir Gadotti. Eu gostaria muito que você lesse para que a gente possa refletir e comentar. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, se tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente encerra a aula. Pois bem, não tem alguém, uma fala ali do Leonardo. O discípulo não pode estar acima do seu mestre, todavia aquele que completar condignamente seu aprendizado será igual ao seu mestre. Lucas capítulo 6, versículo 40, palavras do Senhor Jesus Cristo, se eu não me engano. Muito bem, então, se nós pudermos ser, né, minimamente, sermos minimamente iguais aos nossos mestres, espero que aos bons mestres que nós tivemos na nossa vida acadêmica, estaremos muito bem. Eu sempre falo, com todos os meus professores eu aprendi, com todos eles eu tive algum nível de experiência, mas houve aqueles com os quais eu aprendi muito e tem 5 com os quais eu sempre busco minimamente me parecer, porque foram professores extraordinários ao longo da minha vida acadêmica e com esses, com as reflexões que eles trouxeram até mim, eu sempre busco padronizar e tê-los como paradigma no meu exercício profissional enquanto docente. Certamente você, aluno, também teve um
ou teve vários professores que influenciaram a sua vida de forma positiva, transformadora, crítica e reflexiva. Espelhe-se neles e seja também um agente de transformação, seja um transformador social, porque é disso que nós precisamos. Professores que sejam vocacionados, que sejam profissionais, mas que amem, né, o fazer pedagógico. E com isso, claro, eu não isento que nós continuemos em nossas lutas por melhores condições de trabalho, condições pedagógicas, condições físicas, condições salariais, tudo isso faz parte, mas nada disso exclui o gostar daquilo que se faz. Eu sempre falo, eu me realizo enquanto pessoa cada vez que entro em uma sala de aula, cada vez que tenho a oportunidade de partilhar, de fazer comum os conhecimentos, as oportunidades que eu tive em minha vida. Nós ficamos por aqui, porque o tempo ele urge. Eu desejo a todos uma ótima noite e a nossa aula se encerra agora. Muito obrigado, gente. Se você gostou dessa aula, se essa aula de alguma maneira ela influenciou positivamente aí no seu aprendizado, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque é importante para a instituição essa sua participação. Obrigado, boa noite, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.